A minha primeira newsletter fracassou completamente. Foram 365 dias publicando sem falhar nenhuma vez, mas mesmo assim deu errado. Depois de mais de 600 edições escritas e 100 milhões de e-mails enviados, quando eu olho pra trás, fica muito claro porque aquela newsletter deu errado. E isso tem tudo a ver com o que eu chamo de os 3 Cs das newsletters. Se você tem ou quer ter uma newsletter, esse vídeo é para te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Eu tenho certeza que se eu soubesse desses 3 pilares lá atrás, as chances daquela newsletter ter dado certo seriam muito maiores. Mas antes de entrar nos 3 Cs, deixa eu me apresentar rapidinho para te dar um contexto de como eu aprendi isso. Eu produzo conteúdo desde 2019 e tô no mercado de newsletters desde 2021, que foi o ano que eu criei a minha primeira newsletter, que era inspirada no The News, que ainda estava no começo. Eu fiz essa newsletter por um ano, mas faturei só R$ 100. Então eu decidi encerrar esse projeto e fui trabalhar no The News, que foi minha grande escola sobre esse universo das newsletters. Lá que eu participei da criação do The Business, que eu fui responsável durante 2 anos, e desde então eu me apaixonei por esse mercado e nunca mais parei de trabalhar nele. Já são mais de 600 edições escritas, nos mais diversos nichos que você pode imaginar, e mais de 100 milhões de e-mails enviados. Inclusive, se a sua empresa está precisando de uma newsletter, clica aqui no primeiro link da descrição que eu posso te ajudar com isso. Além de ler muitas newsletters do Brasil e do mundo todo, eu converso com muitos donos de newsletters. E com o tempo, analisando esses padrões, vendo que as pessoas fazem certo, vendo que elas fazem de errado, esses 3 Cs ficaram cada vez mais claros. Absolutamente toda newsletter que eu já vi dando certo acertou nesses 3 pilares. E toda newsletter que deu errado falhou em pelo menos um deles. Então já se inscreve aqui no canal, porque eu vou soltar vários vídeos para te ajudar com a sua newsletter. Sem mais delongas, vamos falar desses 3 Cs que são conteúdo, crescimento e conversão. O primeiro C é conteúdo, que é a base de tudo. Se você não tiver um bom conteúdo, nada mais vai funcionar. Pensa comigo, se você comprar uma camiseta e ela desbotar na primeira lavagem, você vai voltar a comprar daquela marca? Muito provavelmente não. Com as newsletters é a mesma coisa. Se uma pessoa abre 1, 2, 3 edições de uma newsletter e percebe que aquilo não está agregando nada para ela, ela vai simplesmente parar de ler. Simples assim. Seus e-mails vão ser perdidos na caixa de entrada da pessoa, ela não vai abrir e ela vai acabar esquecendo de você. E aqui entra uma coisa que muita gente subestima. O seu concorrente nesse mercado não são só outras newsletters. O seu concorrente é o Instagram, o TikTok, o YouTube, é qualquer canal que briga pela atenção das pessoas. Então o seu conteúdo precisa ser bom o suficiente para a pessoa dedicar alguns minutos do dia dela para ler os seus conteúdos. E é por isso que eu digo, não adianta investir pesado em growth, gastar dinheiro para trazer novos leitores, se o conteúdo que essas pessoas vão encontrar quando elas chegarem na sua newsletter não for bom. É como se você estivesse jogando água num balde furado. Só que imagina que o balde furado são os seus conteúdos da newsletter e a água são as pessoas. Você pode colocar quanta água for, essa água vai vazar pelo furo do balde. É a mesma lógica de encher de pessoas uma lista de e-mail de uma newsletter que não é boa. Essas pessoas não vão ler os conteúdos. Quando a gente está falando de newsletter, o conteúdo é o seu produto. Por isso que o conteúdo é a primeira coisa que você precisa acertar, porque todo o resto vai depender do trabalho de conteúdo que você faz. O segundo C é o crescimento, que nada mais é do que o growth dessa newsletter. Porque não adianta nada você ter a melhor newsletter do mundo, o melhor conteúdo do mundo, se as pessoas simplesmente não sabem que a sua newsletter existe. Sua newsletter pode ser incrível, mas se você está mandando ela para 10 pessoas, não vai adiantar de nada. Claro que em algumas newsletters mais voltadas a B2B, você pode ter uma base menor e ainda assim obter resultado com isso. Mas não muda o fato de que você tem que estar em busca de novos assinantes, você sempre tem que estar em busca de crescer a base da sua newsletter. Esse pilar do crescimento consiste em todas as iniciativas que você pode ter para aumentar o número de assinantes que você tem na sua newsletter. É esse pilar que vai te ajudar a se tornar relevante para conseguir o objetivo da sua newsletter. Seja vender anúncio, promover seus produtos, criar uma comunidade, fortalecer a sua marca, seja lá qual for o seu objetivo. E agora eu vou ser bem sincero com você e falar uma coisa que pode doer, mas crescer uma newsletter, principalmente se você está começando do zero, pode ser bem desafiador, porque é um processo que leva tempo. E quando eu olho para trás para aquela minha primeira newsletter, que eu disse que deu errado, por mais que o conteúdo dela fosse bom, eu não sabia como que eu poderia fazer para crescer aquela base, não tinha ninguém me ensinando como que eu poderia fazer isso, e olhando para trás fica muito claro que eu falhei nesse pilar do crescimento. Mas quando a gente olha para o lado meio cheio do copo, se é difícil para você crescer uma newsletter, é difícil para todo mundo. E quem aprende a fazer growth direito, sai na frente de todo mundo. Tem vários canais que você pode usar para crescer a sua base de assinantes, seja rede social, programa de indicação, tráfego pago, SEO, e cada um
um desses canais vai ter seus prós e seus contras. Eu vou fazer vídeos mais específicos com dicas de como crescer uma newsletter, só que o mais importante de tudo é você testar, mensurar e ver o que faz sentido para o seu negócio. Porque dependendo do tipo de newsletter que você faz, do público que você quer atingir, do seu nicho, vai ser importante que você teste e mensure para conseguir entender o que funciona melhor no seu caso. E o terceiro C é o de conversão. Eu poderia ter chamado de monetização, mas eu não fiz isso por dois motivos. O primeiro é porque nem sempre o objetivo de uma newsletter é monetizar diretamente. O segundo é porque se fosse monetização, não começaria com C e eu não poderia chamar de os 3 Cs das newsletters. Mas falando sério, a ideia de conversão é muito mais ampla e faz muito mais sentido para esse terceiro pilar. Porque converter um leitor pode significar coisas muito diferentes dependendo de cada newsletter. Deixa eu te dar alguns exemplos. Uma newsletter de uma agência de marketing pode ter como objetivo gerar reuniões de vendas para o time comercial, que por mais que tenha como objetivo final a venda e a monetização em si, o objetivo daquela newsletter é gerar call de vendas. Já uma marca de suplementos, por exemplo, ela pode ter como objetivo trabalhar a audiência, estar ali no top of mind das pessoas e se preocupar muito mais com uma questão de posicionamento e de branding do que com as vendas em si. Inclusive, a newsletter não é um canal que costuma ter como principal objetivo a venda. Claro que você pode fazer ela de uma forma que tenha o foco em vender, mas os benefícios dela estão muito mais voltados para o lado de relacionamento, de ponto de contato com a audiência ou com os clientes, do que em fazer vendas diretamente. As vendas acabam sendo uma consequência desse trabalho de marca feito. E claro que a gente consegue inserir as publicidades ali dentro da newsletter, dá para vender dentro dela sim, só que não costuma ser o objetivo principal. Também existe o caso das newsletters que vivem de anúncios, que é o modelo de negócio que as newsletters se popularizaram nessa nova onda que a gente está vendo das newsletters, que consiste em crescer uma audiência gratuita e a monetização acaba sendo a venda de anúncios para empresas que queiram aparecer para essa audiência. E dando mais um exemplo totalmente diferente, só para reforçar esse ponto, tem empresas que vendem um SaaS e que fazem uma newsletter para a base de usuários desse SaaS e o objetivo é fazer essas pessoas usarem a plataforma. Ou seja, a empresa não está querendo vender nada novo para essas pessoas, ela só está querendo garantir que os usuários da plataforma estejam fazendo uso dela, estejam por dentro das funcionalidades, das atualizações e saibam como extrair o melhor daquela ferramenta que eles já são clientes. Essa mesma lógica é muito interessante para aplicativos também. E tem até quem não quer vender nada diretamente e quer só fortalecer a marca para construir o relacionamento com essas pessoas e futuramente ter esse canal para oferecer alguma coisa para elas comprarem. Para consolidar aqui esses pontos, a newsletter pode ser um negócio por si só, ou seja, o seu modelo de negócios consiste na newsletter, mas ela também pode ser um canal de marketing de relacionamento com a sua audiência, ou até ser um canal de marketing para algum outro negócio que você já tenha. Mas em todos esses exemplos que eu falei, a conversão é o que tem o poder de transformar seus esforços em conteúdo, em crescimento e em resultado real. Se o seu conteúdo for bom, se a sua base for grande, mas você não souber o que você quer com essa newsletter, você não tiver um objetivo concreto do que é a sua conversão, esse esforço não vai servir de nada. Você tem que buscar algum resultado com essa newsletter, você tem que mensurar se você está conseguindo cumprir esse resultado, porque só quando você busca essa conversão e conquista ela efetivamente, que a sua newsletter vai dar o resultado que você está buscando. E só para consolidar todos esses pontos que eu trouxe, eu vou contar 3 exemplos de newsletters que falharam por diferentes motivos. Uma delas foi aquela newsletter que eu tive, que ela tinha um bom conteúdo, mas eu não sabia como crescer e não tinha tanta noção de monetização e ela acabou dando errado. Um outro exemplo é um dono de uma newsletter que eu conversei recentemente. Ele tem uma newsletter gratuita e ele tem uma versão paga dessa newsletter. E o conteúdo dele é realmente muito bom. Além disso, quando a gente olha para a conversão dele, que no caso consiste em levar as pessoas da newsletter gratuita para a newsletter paga, o percentual de pessoas que são assinantes gratuitos e que fazem assinatura é grande, só que a base é pequena. Então o resultado final gerado pelas assinaturas acaba não sendo tão relevante para esse negócio, porque ele está falhando no pilar do crescimento. E um último exemplo é uma newsletter de um cliente que eu já tive, que eles tinham bons conteúdos, eles tinham uma base boa de e-mails, mas eles não tinham clareza de como monetizar aquela newsletter, eles não tinham iniciativas voltadas a essa monetização e acabou que depois de um tempo fazendo essa newsletter, eles decidiram encerrar porque ela não estava trazendo o resultado desejado. Para fechar esse vídeo, lembra desses 3 pontos: conteúdo, crescimento, conversão, e para pensar em como você consegue atingir cada um deles. O principal ponto que eu quero que você leve desse vídeo é que essas 3 coisas estão totalmente interligadas. Não adianta ter um conteúdo incrível se ninguém lê, não adianta ter milhares de inscritos se o seu conteúdo não é bom, e não adianta ter um bom conteúdo e uma boa base de leitores se você não consegue converter isso em resultado. Esses 3 pilares andam juntos, e quando você entende isso e começa a operar sua newsletter considerando esses 3 pilares, é uma questão de tempo e de consistência para você conseguir
conseguir o resultado que você quer. Eu levei um tempo para aprender isso e teria sido muito mais fácil se alguém tivesse me ensinado lá atrás. Então eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a poupar tempo e não cometer esses erros como eu cometi lá atrás. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual desses 3 Cs que é o maior desafio da sua newsletter hoje. Conteúdo, crescimento, conversão? Conta aí que eu quero saber. Até a próxima.